Olá pessoal, tudo bem? Eu vou iniciar a disciplina de gerência de projetos de software com esse vídeo, tá? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Siddhartha. Nessa pequena introdução aqui, eu vou falar um pouquinho de como vai ser a disciplina, tá? Algumas ferramentas que a gente vai utilizar e também como a gente vai conduzir a disciplina, tá? Nesse momento de pandemia. Então, vou falar um pouquinho como eu vou gravar as aulas, como vocês farão para acessar, como será a forma de avaliação, a de presença e etc, tá? Então, para quem ainda não me conhece, esse é o meu rosto, né, tá? É um prazer, né, estar com vocês nessa disciplina e espero que a gente consiga concluir ela aí de forma satisfatória, tá? Então eu vou colocar os slides aqui agora e vou tirar um pouquinho a câmera para poder eu falar um pouco mais detalhado, tá? Bem, vamos lá, tá? Como vocês já devem ter visto, o nome da disciplina é Gerência de Projetos de Software, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de forma bem geral o que é nessa gerência de softwares, tá? Como acontece essa gerência, né? Algumas ferramentas e técnicas que são utilizadas para ter a gerência de projetos, né? Como conduzi-los de forma adequada, qual o papel das pessoas que são envolvidas nessa gerência de projetos, né? Principalmente do gerente de projetos. Então a gente vai falar um pouquinho dessas coisas no decorrer da disciplina, tá? Primeiramente, né, meu nome é Siddhartha Carvalho, para quem ainda não viu. Eu sou ex-aluno do campus da UFC em Quixadá, tá, pessoal? Então eu já estudei aí na UFC Quixadá também, né? Agora eu estou como professor. Eu fui da segunda turma de Sistemas de Informação, né? Então é, foi o primeiro curso a surgir aí no campus, o curso de Sistemas de Informação, e eu fiz parte aí da segunda turma, tá? Atualmente eu sou mestre e doutor em Ciência da Computação, tá? Pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, lá em Recife, tá? Então eu morei lá 7 anos em Recife, onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado lá em Ciência da Computação, certo? Sobre o plano de aulas dessa disciplina, tá? O livro base dessa disciplina se chama PMBOK, né, que é o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. Então, esse livro ele é atualizado, né, periodicamente e lá você tem uma caracterização de como acontece a gerência de projetos de uma forma geral, né? Você tem algumas áreas de conhecimento onde essas áreas são responsáveis por gerenciar determinados aspectos de um projeto, tá? A gente também vai entender o que é um projeto, né, o que não é um projeto, certo? Então, tudo isso a gente vai ver no decorrer da disciplina, desde dos conceitos mais básicos até um pouco dos mais avançados. Bem, o que a gente espera ver nessa disciplina, tá? Em detalhes mais, a introdução à gerência de projetos, tá? Isso aqui vai ser o nosso primeiro tema, que a gente vai falar um pouquinho do que é um projeto, né? Como acontece a gerência de projeto, quem são os envolvidos na gerência desses projetos de software e etc. A gente vai falar também um pouquinho da gerência de escopo, né? O escopo ele define o que faz parte do projeto e o que não faz. Então, como você define isso? Como você avalia se o seu escopo está correto? Como você gerencia essa definição de escopo e gerenciamento, tá? A gente vai falar um pouquinho também sobre a gerência de tempo. A gerência de tempo, como o nome já diz, nós veremos técnicas e ferramentas para você gerenciar o tempo. Então, o tempo é uma coisa essencial nos projetos de software, né? Geralmente você tem pouco tempo para entregar muitos artefatos, né? Então você tem que gerenciar esse tempo de forma devida. Se você não gerenciar o tempo de forma adequada, você vai ter atraso no projeto e isso não é uma característica boa para um projeto de software, né? De um projeto de forma geral. Então, nós também vamos ver um pouquinho da gerência de custos, gerência de riscos e a gerência da qualidade, tá? O guia, né, o PMBOK, ele possui outras áreas de conhecimento além dessas aqui que a gente está especificando, tá? Então, o foco da disciplina vão ser essas 5 aqui e se vocês tiverem curiosidade, tem mais áreas de conhecimento lá nesse livro e vocês podem consultar por lá também e tirar dúvidas aqui comigo, tá? E com a turma. Então, qual é a motivação e qual é a importância dessa disciplina, né? Então, você vê que a competitividade, né, de todos os segmentos tem mostrado a necessidade de você ter inovação em produtos e serviços para a sobrevivência das organizações. Se você não tiver inovação,
sua empresa provavelmente vai morrer muito cedo, né? Então você tem que sempre estar inovando, tem que estar criando coisas novas, né? Atraindo novos públicos. Então, desse modo, né, organizações que crescem e se transformam continuamente, elas vão depender do uso frequente de projetos para a construção de produtos e serviços únicos e inovadores. Então, aqui você já começa a ter uma ideia do que é um projeto, né? O que é um projeto? A gente usa projeto para fazer a construção de produtos e serviços únicos e inovadores, tá? Então, é nesse contexto que a disciplina se insere, né? Tentando suprir as necessidades e as expectativas geradas por esse cenário, habilitando os profissionais a trabalhar em projetos, utilizando conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas dentro da gerência de projetos, tá? O que são os principais objetivos, né? É possibilitar que o aluno entenda as principais fases de um projeto, né, para poder gerenciá-lo de forma eficaz e eficiente, e propiciar uma compreensão dos conceitos relacionados com o gerenciamento de projetos, né? Dentre eles, nós veremos algumas ferramentas, algumas técnicas e alguns aspectos relacionados aos projetos de desenvolvimento de software de forma geral. E na disciplina, como será a parte de avaliação e frequência, né? Então, a frequência, né, já que nós estamos em aulas remotas, né, ela vai ser dada de acordo com as atividades e projetos práticos enviadas pelo aluno, né? Ou seja, nós não vamos ter aquela abordagem de aulas síncronas, onde professor e aluno estarão estarão no mesmo tempo lá naquela salazinha lá do Google Meet ou outra ferramenta similar, e onde eu apresentaria o conteúdo para vocês, e se vocês não tivessem naquele momento, vocês iriam perder a aula, tá? Então, não vai ser essa abordagem que a gente vai utilizar, certo? Houveram muitos problemas no uso dessa abordagem, né, ao meu ver. Então, tem N problemas aí que acontecem tanto com o professor como com os alunos, e é muito difícil você conseguir que todos estejam disponíveis naquele dia e horário para poder dar prosseguimento às aulas, né? Isso é uma coisa que a gente pode evitar, certo? Então, se a gente pode evitar esse prejuízo ao aluno, nós vamos fazê-lo. Como é que a gente vai fazer isso? Todas as aulas elas vão ser gravadas, tá? Vão ser postadas para vocês lá no ambiente que a gente vai utilizar, que é o Google Classroom. E a partir de lá você vai ter uma quantidade de dias para assistir essa aula e fazer uma atividade referente a ela, certo? Então, você vai ter que se programar para sempre assistir às aulas, né, o quanto antes, não deixando para a última hora. Quem deixa para a última hora sabe o que é que acontece, né? Sempre dá problema, não aprende de forma adequada. Então, assim que a aula for postada, já assistam a aula, tente resolver a atividade, né? E fiquem tirando dúvidas comigo lá no Google Classroom ou em outra ferramenta que a gente vai utilizar também, que é o Telegram, tá? Então, o Telegram a gente vai utilizar um grupo lá para a gente tirar dúvidas mais rápidas, né? Onde você tem uma interação mais rápida, diferente lá do Classroom, onde às vezes pode demorar um pouco ou ser um pouquinho mais complicado, né? Você ter que acessar a plataforma, enviar uma pergunta e etc. Então, o Telegram ele é mais instantâneo, tá? Então, voltando, se o aluno realizar todos os exercícios, né, todas as entregas de exercícios e trabalhos práticos, ele vai receber 100% de frequência. Se ele deixar de entregar, a frequência vai sendo diminuída e ele deve ter no mínimo aí 70% de frequência para poder ser aprovado, não é isso? Então, professor, mas eu não sei resolver o exercício. Tente e envie o que você conseguir fazer, certo? Tudo que você enviar vai ser considerado. Agora, se você não enviar, eu vou contar isso como um abandono da atividade e isso vai prejudicar a sua frequência, tá certo? A avaliação ela vai ser feita a partir das listas de exercícios e dos trabalhos práticos, tá? Então, vão ser aí aproximadamente 10 listas de exercícios ou trabalhos práticos. A depender do conteúdo, a gente vai ter uma lista de exercício, em outros conteúdos a gente vai ter trabalhos práticos, tá? E ao total a gente vai ter aí 10 dos dois. Então não serão 10 listas e 10 trabalhos práticos, são 10 itens. Podem ser 5 listas e 5 trabalhos práticos, podem ser 6 listas e 4 trabalhos práticos, tá? Isso vai depender do conteúdo que está sendo abordado. Então, nós não teremos aquelas avaliações de forma convencional, né, que é 2 ou 3 avaliações durante todo o semestre, né? Então, nós dividimos isso em mais atividades, onde se você não for tão bem em uma, você não será tão prejudicado que você poderá recuperar com as outras. E quanto mais você resolver exercícios e listas, mais fácil é de você aprender o que está sendo ensinado, certo? E quanto vai valer essas listas, né, esses trabalhos práticos? Então, as listas elas valerão 60% da nota e os trabalhos práticos valerão
40%, tá? Então, vai ser essa média ponderada aí desses exercícios todos. Ao final, você vai ter a sua média final. Todas essas atividades elas vão ser feitas de forma assíncrona, tá? O que é de forma assíncrona, né? Você não vai precisar estar lá no mesmo momento que eu para fazer a atividade. Eu vou postar a atividade e você vai resolver lá no seu tempo, certo? Mas você tem que resolver a atividade. Você só não vai ser obrigado a fazer exatamente no dia e na hora que eu disser, certo? Então, cada atividade ela terá um ou mais dias para você fazer a resolução e também fazer o envio para o professor usando unicamente o Google Classroom, tá? Que é a principal ferramenta que a gente vai utilizar. Então, essa primeira semana de aulas, vocês vão aprendendo a usar essas ferramentas, tá? Vão fazendo o cadastro de vocês, vão utilizando, vão conhecendo, para que na segunda semana a gente comece com o conteúdo da disciplina, tá bom? Então, se você perder alguma entrega de atividade ou trabalho prático, né, isso vai prejudicar a sua nota e também a sua frequência, né? E você terá direito à segunda chamada somente se for justificada por motivo adequado, né, cabendo ao professor aceitar ou não o pedido. Então, se você tem aí 5 dias para fazer uma atividade e você não fez e você quer fazer segunda chamada, você vai ter que justificar por que você não fez, certo? Se foi porque você esqueceu, infelizmente você não vai ter direito à segunda chamada, porque ela ficou lá disponível durante 5 dias, tá? Então você teve 5 dias para fazer a atividade e você não fez, certo? Então você tem que se atentar, tem que estar sempre disposto, né? E acompanhar todas as datas da disciplina para não deixar atrasar nenhuma entrega, tá certo? Então, muito cuidado com isso aí. E ao final do semestre, né, caso você obtenha nota igual ou superior a 7, né, parabéns, você vai estar aprovado por média. Caso você não consiga atingir a média, né, essa regrinha que vocês já conhecem, para fazer a F você tem que ter a média no mínimo 4, né? E na hipótese de você ir para F, você tem que ter no final de tudo a média 5, tá? Então essa regrinha aí vocês já devem conhecer das outras disciplinas. E agora a gente vai falar um pouquinho da ementa, tá? O que é que a gente vai ver de forma mais detalhada aqui na disciplina de gerenciamento de projetos de software. Então, no primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho sobre a gerência de projetos, né, um pouco do histórico e os fundamentos, tá? Então, a gente vai debater o que é um projeto, né, qual é o perfil de um gerente de projeto, o histórico, né, desse ramo aí de conhecimento que se chama gerência de projetos. A gente vai ver alguns tipos de organização, um pouco de metodologias ágeis, né, introdução ao PMBOK e o que é a certificação PMP, tá? E o que são essas áreas do conhecimento do PMBOK, né? Então, o PMBOK ele tem aqui algumas áreas de conhecimento onde ele divide, né, essa parte do gerenciamento em algumas áreas, né? Nós temos aí a área de integração, essa área ela é responsável, né, por fazer a interligação de todas as outras áreas. A gente tem aí a área de conhecimento de comunicação, né, a de riscos e a de partes interessadas, e principalmente nós temos a de tempo, custos e escopo, né, que são uma das 3 críticas aqui, e isso impacta diretamente na qualidade do produto que está sendo gerado, certo? E complementar isso também temos a gerência de recursos humanos e a gerência de aquisições, tá? Então, o que se vê, né, nas áreas de conhecimento, no gerenciamento de integração? Aqui a gente vai ver o que é o termo de abertura de um projeto, né, o plano de gerenciamento do projeto e como realizar o controle integrado dessas mudanças. Né? Na de escopo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a estrutura analítica do projeto e o que é o dicionário dessa estrutura analítica. Tá? No de tempo, ele é um pouco mais longo, né? Aqui a gente vai ver como definir atividades, como estimar recursos para resolver aquela atividade, como desenvolver um cronograma, um diagrama de precedência, né? Estimativas análogas, paramétricas e outros tipos de estimativas para você estimar quanto tempo aquela atividade vai demorar, né? E aí também tem essa de 3 pontos. Temos o método caminho crítico, né? Para você tentar traçar o melhor caminho para você resolver aquela quantidade de atividades, né? De nivelamento de recursos, técnicas de compressão de cronograma, gráfico de Gantt e etc. Tá? Então, vejam que todos esses recursos eles são voltados para o gerenciamento de projetos. Então, você tem
uma coisa que você quer resolver, né, que é esse projeto, e você deve resolvê-lo para atingir o objetivo. Então, nesse caminho, você vai utilizar essas ferramentas e técnicas aí para fazer essa conclusão, tá? Na área de conhecimento sobre custo, a gente vai falar um pouquinho sobre análise do valor agregado, tá? A gente vai ver o que é e como realizar essa análise do valor agregado. Na de risco, a gente vai falar sobre a estrutura analítica dos riscos, a técnica de Delphi, né, diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama espinha de peixe, né, e a matriz de probabilidade de impacto. E no último aqui de qualidade, a gente vai falar um pouquinho sobre as auditorias de qualidade, né, e o diagrama de Pareto. Já na área de conhecimento de recursos humanos, né, essa aqui, como a gente viu anteriormente, a gente não vai ver elas, né, em detalhe, tá? Então, vocês podem consultar lá no PMBOK, mas nela, basicamente, você tem aqui uma ideia do organograma, né, da contratação, treinamento, técnicas para resolver conflitos, a teoria de motivação. Então, tudo que está relacionado ao gerenciamento dos recursos humanos, né, das pessoas daquele projeto, vão estar aqui dentro do gerenciamento de recursos humanos, tá? No gerenciamento das comunicações, né, temos os canais de comunicação e quais os tipos de comunicação que podem acontecer dentro de um projeto. E na de aquisições, né, debate um pouco para tentar responder a essa pergunta, né? Devemos fazer ou comprar, né? Então, se você tem algumas atividades no seu projeto, algumas delas podem ser tão complexas ou exigir pessoas tão especializadas que talvez fazer não seja a melhor solução. Talvez comprar, né, terceirizar, seja mais adequado. Então aqui você vê os prós e os contras dessas abordagens, né, e qual a melhor para ser utilizada a depender do seu projeto, né? E além disso, também tem os tipos de contratos que podem ser utilizados para fazer a aquisição de recursos para o projeto, tá? Então, agora um pouquinho sobre a metodologia de ensino, né? Como é que vai ser conduzida essas aulas, né, em tempo de pandemia, tá? Então, as aulas elas serão gravadas e postadas no YouTube, né, para que todos os alunos tenham acesso ao material a qualquer momento, né, tornando o ensino melhor, ao meu ver. Então, vocês não terão aquela restrição de, eu preciso estar disponível aquele dia, aquele momento para poder assistir a aula, senão eu vou me prejudicar. Então, você vai ter aí um ou mais dias para fazer isso, tá, para se preparar. Mas isso, embora seja mais prático para você, você vai precisar se programar melhor. Se você deixar para fazer tudo no último dia, você não vai conseguir, tá? Então, não deixe acumular conteúdo. Assim que vê a aula, já vai lá, assiste a aula, tá? Essa folga aí, né, de horas ou dias, é para quem realmente vai precisar, tá? Se você tem condições de assistir a aula assim que ela é postada, faça, tá? Ou então, faça o seu cronograma e assista a aula exatamente no horário e dia que seria a aula presencial, tá? Também é uma abordagem para você gerenciar o seu tempo. Então, gerencie o seu tempo de forma adequada, tá certo? A disciplina ela vai ser ministrada em aulas teóricas e práticas, né, complementada com a ajuda de exercícios de fixação do conhecimento. Então, algumas aulas, né, a maioria das aulas serão teóricas, mas algumas serão trabalhos práticos, né, como a gente viu anteriormente, que a gente vai ter lista de exercícios e também trabalhos práticos. Então, tá? Os exercícios eles serão feitos em equipe, tá? Então, vocês vão ter que trabalhar em equipe, certo, pessoal? Além do que, né, a disciplina é sobre gerenciamento de projetos. Em um projeto, você não trabalha sozinho, você trabalha com outras pessoas. Então, você tem que conseguir gerenciar essas pessoas, você tem que conseguir se comunicar com essas pessoas para resolver o problema. O que é o problema? Fazer o exercício ou o trabalho prático, tá? Então, você vai ter que trabalhar em equipe. Quando você terminar a faculdade, que você estiver trabalhando, você não vai trabalhar sozinho, você tem que trabalhar em equipe. Então, quanto antes você começar a praticar as suas habilidades de trabalho em equipe, melhor, tá? Então, não pode fazer sozinho, tá? Se alguém insistir, professor, eu quero fazer só, eu não tenho uma equipe, vai ter que conseguir uma equipe, tá? Eu vou fazer o intermédio das pessoas que vão ficar sem equipe através do grupo lá do Telegram. Lá vocês vão poder se comunicar e formar as equipes e vão ter que trabalhar em conjunto, tá certo? Então, vai ter que trabalhar em equipe nessa disciplina, tudo bem? Né? E nisso a gente vai usar algumas vezes seminários, né? Às vezes jogos, dentre outras abordagens aí, tá? Outros materiais também poderão ser fornecidos, né, ao longo da disciplina, além dos slides,
que eu vou estar enviando para vocês junto com as aulas. Então, cada aula que eu gravar, eu vou enviar para vocês o vídeo da aula, mais o material de apoio, que são os slides, tá? E além desse material, eu também posso enviar alguns outros materiais que a gente julgar interessante no decorrer da disciplina, tá? Aqui alguma bibliografia, né, que foi utilizada na produção dos slides, mas basicamente o principal é o PMBOK, tá? Então, tudo que você quiser saber sobre gerenciamento de projetos, você vai encontrar nesse livrinho aqui, que a última edição dele foi de 2017, até onde eu consultei, tá? É provável que já tenha uma mais nova, mas talvez não tenha em português ainda, tá? Então, nós vamos utilizar como base aqui essa de 2017. Bem, pessoal, ficaram com alguma dúvida? Se ficaram com alguma dúvida, podem perguntar aqui nos comentários do YouTube, né? Podem utilizar o Google Classroom para fazer perguntas ou também um grupo do Telegram, tá? Então, perguntem em qualquer um desses canais, mas não guardem dúvidas, tá? Assim que tiver uma dúvida, já manda uma mensagem perguntando e a gente vai tentar respondê-las o mais rápido possível, tá bom? E bem, pessoal, é isso. Agradeço aí o tempo de vocês, tá? Por terem assistido essa pequena apresentação. E a gente vai dando prosseguimento à disciplina. E vocês já têm acesso aí, né, às ferramentas. Eu envio o link para vocês, né, do Google Classroom, do Telegram, e vocês vão entrando, né, durante essa primeira semana do nosso calendário. E na segunda semana a gente já inicia com conteúdo, dado que todos já estão cadastrados e acessando as ferramentas de forma adequada, tá certo? Bem, pessoal, é isso. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.